Olá, amados, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Aos irmãos, aos amigos, a você que hoje está aqui, que vai poder acompanhar, dar um pouquinho do seu tempo para que a gente possa falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu gostaria muito que você desse louvores a Deus pela palavra dele, porque ela sim é digna de toda a aceitação, a palavra de Deus, né? E pode se passar céus e terras, mas ela não vai passar, ela vai cumprir tudo aquilo que lhe apraz, e nós louvamos a Deus por isso. Deus seja louvado. Então te agradeço por esse crédito, não a mim, mas a Deus, né? O crédito que você está dando à palavra de Deus. Bem, amados, a gente tem dado, assim, falado, né? Conversado, passado algumas informações sobre algumas doutrinas esquecidas, né? Hoje nós vamos falar sobre tantas coisas, profundidade de tantas coisas, revelações, procurando ali, cavucando ali a palavra de Deus para encontrar alguma coisa impactante. Eu vejo muito isso. E eu vejo Jesus pregando sempre de uma forma tão simples, né? A pregação de Pedro foi algo tão simples. A pregação dos apóstolos era algo tão simples. Era para falar de Jesus, do amor de Jesus, da ressurreição de Jesus, e que ele estava à destra do Pai. Que ele ressuscitou, estava à destra do Pai. Eram pregações simples. Hoje nós vemos coisas tão, meu irmão, procurando coisas tão tremendas, né? Querendo trazer um impacto, onde eu vejo Jesus fazer algo totalmente diferente, né? Eu vejo Jesus falar algo totalmente diferente. A bem-aventurança que Jesus pregou não tem nada a ver com o que a gente ouve hoje. Eu não estou dizendo que é errado, né? Revelações daquilo que Deus traz para a igreja dele, para o mundo, né? Eu não estou dizendo que é errado, mas parece que as pessoas começaram a procurar isso, esqueceram as coisas tão básicas, tão simples, né? Que revelam o ser humano como ele é, para que ele mude. Eu acho que as doutrinas básicas de salvação, né? Essas doutrinas esquecidas, elas revelam o ser humano para que ele entenda quem ele é e mude a direção dele, né? Mude o norte dele. Foi o que nós falamos no último vídeo. A gente começou a falar sobre arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é algo que não vem de nós mesmos. Nós não sabemos nos arrepender. A gente não tem isso dentro da gente. Porque se a gente puder, a gente vai se justificar até o final. Porque alguém fez alguma coisa comigo, porque aquilo aconteceu e logo depois eu fiz aquilo. A gente vai dar nomes, a gente vai dar desculpas e justificativas para os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, né? A gente vai dizer que a gente é fraco, eu sou fraco e Deus entende, né? A carne é fraca, Deus entende. Isso é a desculpa mais infantil dentro do cristianismo, dentro de um homem, de uma mulher que se diz homem, mulher de Deus, filho e filha de Deus, né? A carne é fraca, Deus me conhece. Deus conhece todas as pessoas, conhece o ímpio e o servo. Por isso que ele vai fazer separação no dia do juízo, né? Entre os bodes e as ovelhas, né? Entre o ímpio e o servo, entre o santo e o profano, entre o bom e o mal, né? Os peixes bons e os peixes ruins, como ele mesmo, como Lucas mesmo manifestou escrevendo. Então, assim, o arrependimento é algo que não provém da gente e que a gente necessita inteiramente do céu. Para tu ver que nós somos tão dependentes do céu para tudo, até o arrependimento a gente depende do céu. Isso não vem de nós mesmos, não. A gente quer apontar ou a gente quer se esconder. O arrependimento provém de Deus. O arrependimento provém do Espírito Santo a nos convencer da justiça, do juízo, do pecado, para que aí sim a gente entre em contrição, a gente fique contrito para chegar a Deus e suplicar perdão através de um arrependimento sincero, transparente, um arrependimento claro diante de Deus, né? Quando nós temos esse arrependimento, é que as coisas começam a processar na nossa vida de acordo com quem a gente buscou auxílio, socorro, né? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando nós buscamos esse auxílio para a gente se arrepender, né?
para a gente se arrepender a Deus, ele vem com esse socorro. Isso é um socorro provido da graça, através da morte de Cristo, para que eu me arrependa, me arrependendo alcance o perdão. Alcançando o perdão, vão se fazendo novas todas as coisas. Então a gente começou a falar sobre arrependimento. E nós vimos que nós não sabemos nos arrepender. Se não for o Senhor, diga a Israel. Então, se não for o Senhor em nossas vidas, o que serão de nossas vidas cheios de pecados, ocultos e não ocultos? O que vai ser da nossa vida, né? O arrependimento é pratos limpos com o Senhor. Arrependimento é você estar zerado com o Senhor. É estar 0-0 e perdendo de Deus. Isso é que é o arrependimento. Ele zera todas as coisas. Quando eu me arrependo, ele zera tudo na minha vida, porque ele vai me perdoar. E eu estou zero com ele, porque eu não tenho nada para oferecer a ele. Ele é Deus, ele é todo-poderoso. Ele é o Criador, ele subsiste, ele é sempre eterno. Ainda antes que houvesse dia, ele é Deus. Deus não existe, porque só existe algo quando se é criado. Deus não foi criado, Deus é. Então, por ele ser, eu sempre vou estar em dívida com ele. Eu vou estar devendo a ele. Eu vou estar zerado com ele, porque eu não tenho nada para dar a ele. Mas ele zera comigo, porque aquilo que eu tinha como dívida com ele, Cristo pagou através da cruz do Calvário. Quando eu me arrependo, crendo em Cristo Jesus, no sacrifício vicário, ele começa a operar na minha vida através do arrependimento e, posteriormente, algumas outras doutrinas que a gente vai falar. Bem, falamos sobre o arrependimento e agora nós vamos falar sobre perdão e justificação. É algo que foi parado também de se pregar, de se falar. Quase não vejo mais estudos, né, sobre perdão, sobre justificação. Então, é algo que eu não ouço falar. Eu dificilmente ouço pregações sobre justificação. Por isso que eu falo, tantos títulos de pregações impactantes, tantas revelações que pessoas buscam, tanto para pregar quanto para ouvir, que eu não vejo quase nada sobre justificação. Isso é essencial para entrarmos na vida eterna. Isso é necessário para a salvação eterna. Isso é primordial na vida de um cristão, de um filho, de uma filha de Deus, aquele que professa a fé em Cristo Jesus, aquele que carrega a Bíblia, que lê, aquele que ouve a mensagem da cruz. Isso é primordial, entender a justificação. Entender o perdão, o porquê do perdão. Então hoje nós vamos falar sobre isso, um pouquinho sobre isso. Perdão e justificação. Bem, como eu falei, tudo parte de um arrependimento. Eu ouço a mensagem da cruz, eu ouço o Evangelho, eu ouço do amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, não confunda perdão com amor. Deus me ama, vai me perdoar. Que isso? Ele te ama de qualquer jeito. De qualquer jeito, ele tem amor sobre a sua vida. Você é a criatura dele. Ele te criou a imagem e semelhança dele. Ele amou o mundo, todos, de uma tal maneira que aí sim ele dá o Filho dele para que todo aquele que nele crê, no Filho dele, não pereça, herde a vida eterna. Então é questão de justiça também. Não é questão de amor. Então não confunda, eu peco, Deus me ama, eu faço isso, Deus me ama. Claro, eu não vou te julgar por isso, nunca, jamais. E nem vou contrariar isso. Agora só não pense que vai ser imputado amor sobre a sua vida para a sua salvação. Não, Deus imputou amor para entregar o Filho dele, para que na morte do Filho dele tu cresce e um dia tu herdasse a vida eterna. Crendo exclusivamente em Cristo, no nome dele, no sangue dele, na morte e ressurreição, que hoje ele está à destra do Pai. Então é questão de justiça, não é questão de amor, não confunda. Se alguém te ensinou isso, Deus me ama, Deus me ama, Deus te ama, me ama, eu quero te dizer que ele te ama sim. Só que todas as coisas agora são imputadas através de justiça de Deus. Por causa do Filho dele, por causa da injustiça sobre o Filho, ele imputa uma justiça para trazer um homem a um recomeço, a estar 0-0, a zerar todas as coisas e recomeçar em Cristo, através de Cristo Jesus. Então vimos que
que o arrependimento depende exclusivamente de Deus, do Espírito Santo, para que a gente busque a Ele, queira Ele, e Ele venha sobre nós a nos convencer da justiça, do juízo, do pecado, quando nós ouvimos a mensagem da cruz, quando nós ouvimos o Evangelho, a palavra de Deus. Quando nós ouvimos, sim, do amor de Jesus, do amor de Deus, das ações de Cristo, das bondades de Cristo e de ser uma nova criatura, filho de Deus, através de Cristo Jesus. Quando nós nos arrependemos, a quem nós vamos? Nós vamos ao Pai. E quando nós vamos ao Pai, o Pai imputa sobre nós, a esse tempo da graça maravilhoso, louvado seja Deus por isso, Ele imputa sobre nós o perdão. Por causa do quê? Do arrependimento. Deus não imputa perdão sem arrependimento. Deus imputa perdão com o arrependimento. Então, primeiro vem o arrependimento para que seja perdoado. Então, nós vamos falar sobre isso, perdão e justificação. Olha só o que diz. Definição de perdão e justificação. Perdão é o ato divino de apagar os nossos pecados. Pecado é toda atitude errada, ou seja, obras contrárias à vontade de Deus. São, em síntese, desobediência às normas que Deus estabeleceu para nós na sua palavra. O perdão é, portanto, o meio divino de tornar nulo os nossos pecados, porque eu me arrependi. Então ele traz o perdão sobre nossas vidas. A justificação. Justificação é uma providência tomada por Deus de nos declarar justificados em Cristo Jesus para todo sempre, quando pela fé cremos em Jesus. E isto é o bastante para Deus nos justificar, imputando-nos a justiça de Cristo Jesus. Você tem necessidade de perdão? Porque eu tenho. Muita necessidade. Eu sou carente e eu preciso do perdão de Deus. Para ter o perdão de Deus, eu necessito do arrependimento. Arrependimento, perdão. Então, nós temos necessidade de perdão? Claro que sim. Por quê? Todos necessitamos de perdão porque todos somos pecadores, eu e você. Romanos 3,23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,12 diz, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Aí Eclesiastes 7,20 diz assim, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Assim está claro, provado, a necessidade que eu e você temos de perdão. Todos nós somos carentes de perdão. Todos são pecadores e sem perdão não há salvação. É extremamente necessário termos pratos limpos, como eu falei no vídeo do arrependimento, estou falando aqui agora também. É extremamente necessário termos pratos limpos com o Senhor. É como se fosse um prato em que comemos. Colocamos esse prato sujo na pia e não lavamos. Esse prato é o nosso coração, que às vezes sujamos e não alimentamos. Que às vezes sujamos nos alimentando com o pecado. Só que esquecemos que precisamos ir até Deus, a gente esquece. Assim como esquecemos que precisamos nos alimentar novamente, mas o prato está sujo. Assim é o nosso coração. Às vezes a gente vai acumulando pecados, falhas, coisas ocultas, que a gente vai acumulando e sujando o nosso coração e a gente esquece de limpar isso perante a Deus. E Ele sabe de todas as coisas. Então, quando eu falo da gente estar zerado com Deus, 0 a 0 com Deus, pratos limpos com o Senhor, eu quero te dizer que Ele sabe o dia, a hora e o minuto em que nós erramos, pecamos, porque Ele contempla todas as coisas. Ele contemplando todas as coisas, quando eu vou até Ele, não é uma simples oração, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu creio que Ele lá de cima pergunta assim, Igor, qual pecado? Daquela hora, daquele momento ou daquele outro momento? Os pratos limpos com o Senhor é a gente ser convencido no momento do erro, a gente suplicar perdão. E se nós formos orar e clamar a Ele, lembrar, Senhor, me perdoa por aquele momento de minha falha, da minha limitação, perdoa os meus pecados novamente, me limpa e me purifica de tudo que eu fiz, falei, pensei
sei durante o dia e naquele instante, Senhor, pratos limpos com o Senhor. Deus quer transparência com a humanidade. Ele quer ter uma amizade sincera e verdadeira, transparente com o ser humano. Tornar o ser humano filho de Deus, uma nova criatura em Cristo. É isso que Deus quer. E como que ocorre esse perdão? Para haver o perdão é necessário que haja arrependimento, como nós já falamos, né? Arrependimento significa reconhecer que somos pecadores, que erramos e que falhamos, envolvendo ainda um esforço para abandonarmos o pecado. Isso é o arrependimento. Eu me esforço para abandonar aquilo que me escravizava, aquilo que me fazia cair, tropeçar. Eu me esforço contra não querer, não desejar, fugir dessa aparência. É isso que nós devemos fazer. O pecado, ele atua de uma forma em que a gente tem que entender. Nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o próximo e nós pecamos contra nós mesmos, né? E para isso nós precisamos perdoar também da mesma forma e sermos perdoados. Eu preciso alcançar o perdão de Deus e preciso manifestar o perdão de Deus através de mim ao próximo e a mim mesmo. O perdão, ele não é retido a Deus, ele vem de Deus. Ele vem do Senhor sobre nossas vidas e nos cura. Nos curando, ele cura o próximo, perdoando essas pessoas. Nos cura pelo que nós fizemos e nos cura também para o que fizeram contra nós. Bem, tem um texto do Evangelho de Marcos, o Evangelho do Senhor Jesus que escreveu Marcos, no verso 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, ou seja, olha a importância do perdão. Nós necessitamos de perdão. E por necessitarmos de perdão, Deus enxerga, contempla que as pessoas ao meu redor precisam também. Mas para que isso se manifeste, o perdão e essa graça de Deus, é necessário perdoar essas pessoas para alcançar o perdão divino, alcançar o perdão de Deus. Ou seja, você não sabe perdoar, eu não sei perdoar, eu não quero perdoar, eu não quero me arrepender, mas é o Espírito Santo, é Deus que vem sobre nós a nos ensinar, tratar o nosso coração para perdoar ao próximo, para alcançar o dele. O dele está pronto a ser derramado, eu preciso manifestar para que não seja retido no céu. O que eu retenho na terra é retido no céu. Mas não é porque Deus não pode mandar, é porque Ele não vai mandar, porque Ele não quer. É simples assim, é porque Ele domina. Então, para que seja tratado o homem, eu e o próximo, Deus faz isso. Olha a importância do perdão. Isso foi esquecido. Hoje, dentro de igrejas, pessoas que não sabem perdoar, pessoas que não sabem proteger, pessoas que não sabem conciliar, pessoas que não sabem apaziguar. Ela é muito envolvida com toda a obra, com tudo que existe. Porque se eu cobrar do mundo isso, como que eu vou cobrar? Quem conhece a Escritura sou eu e você. Como que eu vou cobrar do mundo isso? Eu tenho que falar isso no nosso meio, a ponto de dizer que se eu não te perdoar, Deus não me perdoa. Mas se você não me perdoar, Deus também não vai te perdoar. É a Escritura Sagrada, é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Cristo Jesus pregado na terra. É a aliança que Ele está querendo fazer com o ser humano e que somos nós que quebramos. Olha a importância do perdão. Deus só não perdoa se perdoarmos os outros também. Aí vem Mateus, né, no capítulo 18 e 21, recomenda perdoar 70 vezes 7. Ou seja, não tem quantas vezes você tem que perdoar, você tem que perdoar e pronto.
Então Pedro aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Então, ou seja, não existe limite para perdão, porque eu não quero limite de perdão para mim. Eu quero que Deus me perdoe até o dia do seu retorno, da sua volta. Então, por que eu não posso perdoar o meu irmão, o meu próximo, até que Cristo venha? A manifestação da graça de Deus sobre a minha vida, eu espero até que o Espírito Santo seja retirado da terra. Então, por que isso não pode ser com o meu próximo? Por que isso não pode ser com o meu irmão? Então, por isso que é 70 vezes 7. Não tem limites, não tem número exato, não tem momento certo, não tem circunstâncias, não existe proporções de pecados que não possam ser perdoados. Quantas vezes você perdoará? Quantas vezes você pecará contra mim? Eu te perdoarei. Todas as vezes. Isso é o perdão divino. Isso é o que Deus ensina para o ser humano. Isto quer dizer perdoar sempre. É assim que Deus quer que nós façamos, e então Ele fará conosco. Nós fazemos, Ele faz conosco. Há pessoas, quanto a perdoarmos a nós mesmos, há pessoas que sofrem traumas e envolvem-se em pecados tão grosseiros e perversos que mesmo depois de crerem em Jesus e serem perdoadas e salvas, e ainda vivem oprimidas pela lembrança das coisas passadas. Olha o que diz a Bíblia, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novo para a pessoa que se condena, para a pessoa que se angustia, para a pessoa que se denigre ainda mais, pessoa que vai se matando aos poucos por não se perdoar por tudo aquilo que fez. Tu pode ter feito a pior coisa na face da terra. Cristo tem poder de te perdoar e você tem o poder de ficar livre. É o que falou o próprio Jesus: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, perdoados, limpos. É isso que Deus tem para mim, para a sua vida, é isso que Deus quer. Então não se julgue pelo que você fez, não se julgue pelo que você era. Limpe-se através do sangue de Jesus, está disponível para você, é disponível para mim, para perdão dos nossos pecados. O que é perdoado é passado, é jogado no mar do esquecimento, é esquecido, é deixado para lá, porque Deus nos perdoou. Tem 3 textos, Isaías 1,18, Isaías 43, 25, Jeremias 31, 34, está escrito: dos teus pecados não me lembrarei mais, mesmo que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se Deus já o perdoou e deles não se lembra mais, por que vamos ainda lembrar e carregar o peso dele? Perdoe-se, perdoe-se, livre-se, saia desse cativeiro. Saia dessa prisão, liberte-se através de Cristo Jesus, do nome dele. Se arrependeu, seja perdoado, seja livre, para louvor do nome do Senhor. João escreveu algo nas suas epístolas que é maravilhoso, 1 João 3,20. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Aí João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. 1 João 7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós somos perdoados através do arrependimento, crendo em Cristo. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nos tornamos, agora em Cristo, nova criatura. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. É isso que nós dependemos de Deus. Agora, a necessidade da justificação. Sabia que é necessário você ser justificado? Você precisa de justificação. Você necessita de justificação. Justificação é uma das mais importantes doutrinas de salvação. Sem justificação não haveria salvação. Por quê? O perdão, ele apaga os pecados, mas não pode desfazer o mal que eles causaram. Por isso Deus tem a justificação.
Para cobrir todos esses males, a justificação é uma necessidade para que o crente tenha absoluta certeza de que está salvo, seguro e aceito por Deus, e para criar uma relação de pai para filho e filho para pai entre o crente e Deus. A justificação promove em nós uma mudança de posição. De pecadores, filhos da ira e condenados, passamos a filhos de Deus, irmãos mais novos de Jesus e cidadão dos céus. A salvação e justificação são pela graça. Para alcançar a salvação, eu preciso ser justificado. Cristo me pega em momento contrito de arrependimento. O Espírito Santo me convenceu, gerou em mim arrependimento. Eu me arrependo, Deus me perdoa. Quando Ele me perdoa, Ele me justifica. Ele me cobre com justificação. Não é só pelo fato de perdoados são os seus pecados. Além disso, eu te justifico. Eu te cubro com meu sangue. Eu te torno justo, não pelo que você é, não pelo que você faz, não pelo que você pratica, mas pelo meu tempo de graça, pela minha graça e pelo sangue do meu Filho, derramado pela sua vida, porque você creu nele, pediu perdão, se arrependeu, eu te perdoei, agora eu te justifico. Olha o que diz Romanos 4:4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, ou seja, isso é a justificação. Deus perdoa os meus pecados e me cobre com a justiça de Cristo, dele mesmo, para sermos justificados nesta terra. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Olha só. Olha o que Deus faz perdoando nossos pecados e nos justificando. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, ou seja, Deus vai, nos traz ao arrependimento através dele mesmo, nos perdoa e nos justifica, sendo que nós éramos. Ele perdoa tudo aquilo, nos cobre com a sua justiça, nos justificando para que a gente ande nas obras de Cristo e somente através dele. E por que somente através dele? Porque é só através de Cristo. Não existe uma outra maneira, não existe um outro lugar e não existe uma outra pessoa. Não existe segredos, não existe mistérios, não existe crenças, não existe nada, a saber somente Cristo Jesus. Por quê? Olha o que diz. Atos dos Apóstolos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a saber, Cristo Jesus. Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,
Diz assim, 2:3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então, a única pessoa que vai intermediar isso é Cristo Jesus. Mais nada, mais ninguém, nenhum lugar. Somente a pessoa de Cristo Jesus. A quem eu vou, a quem eu creio, a quem eu deposito a fé. Somente através dele. Cristo Jesus. Mais ninguém. Nenhum outro nome. Somente a Cristo Jesus. Estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando onde foi manifestado o nome de Deus. Porque se não fosse a Bíblia, ninguém saberia o nome de Deus. Ninguém conheceria Deus, a não ser aquele ao qual Deus quisesse se manifestar. Mas se não fosse escrito, ninguém conheceria o nome de Jesus. Então estou falando da Bíblia. Estou falando da Bíblia, a palavra de Deus, que está dizendo que Ele é o único intercessor, mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus. Somente através dele eu vou ao arrependimento, recebo o perdão e recebo a justificação, a cobertura da minha vida. Pela justiça de Deus, a cobertura da minha vida. Então é necessário que todos sejam justificados. Entendam isso. Entendam o poder e o valor da justificação. Bem, a justificação ela foi conquistada por Jesus, né? Nós não conquistamos, não. A gente não tem poder para isso, não. Cristo Jesus conquistou por nós, porque nem isso a gente pode. A gente não pode nada, né? Nós podemos todas as coisas, ainda assim, nele. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Cristo Jesus. Porque nada nós podemos e nada somos. Então foi conquistada por Cristo Jesus. Cristo vestiu-se de nossos pecados no Calvário para que nós pudéssemos vestir-nos da sua justiça. Foi feito para nós justiça de Deus. Jesus conquistou a justificação para nós na cruz do Calvário. Deus, o Justíssimo, declara que pode justificar o homem injusto sem praticar injustiça. O que é isso? Deus ele pega o homem, a mulher ímpia, na sua impiedade, na sua maldade, nos seus delitos, nos seus pecados, na sua morte. Deus pega o homem assim. Pegando o homem assim, o homem abre o coração ao arrependimento, é contrito a isso, o Espírito convence da justiça, do juízo, do pecado. Cristo, Deus perdoa, pega ele nesses males e justifica ele. Essa é a obra redentora e remidora. Porque o que adiantaria justificar alguém justo? Então Deus pega o mais vil pecador e justifica ele através do sangue do teu filho, do seu filho, Jesus Cristo. Através do sangue do Cordeiro imaculado, o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, Jesus Cristo que derramou o seu sangue por nós, ele vai e cobre esse homem impuro que se arrependeu. Por isso que as pessoas não entendem um crente. Tá certo que tem muito 7-1, infelizmente. Deus tenha misericórdia. Há muito pilantra. Há muito homem, há muita mulher que brinca com o reino de Deus. Mas nada disso vai ficar barato, não. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. E a palavra diz que o juízo de Deus começa pela casa dele. Então, assim, não se preocupe. Vamos pregar, vamos falar, vamos profetizar, vamos esclarecer quando for necessário, vamos denunciar quando for necessário. Mas deixa, Deus vai cuidar de todas as coisas. É um tempo propício, todas as máscaras caem. Mas, assim, Deus pega o vil pecador, esse camarada, essa mulher se arrepende e Jesus Cristo com seu sangue vai e cobre ele em justificação, trazendo justiça, imputando justiça sobre ele para que seja justificado. Deus não faz o homem justo para declarar o justificado, mas declara justificado pelo sacrifício de Jesus. Olha o que diz Romanos.
Vamos novamente à palavra de Deus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então tenho paz com Deus, sou justificado através de Jesus Cristo. Romanos 8:33. Vamos também. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, Cristo Jesus, que nos justifica de todo o pecado e da nossa vida passada. Nenhum juiz da terra pode justificar o injusto sem praticar injustiça. Mas Deus pode conservar-se justo ao mesmo tempo que justifica o injusto. O juiz da terra, ele pega um injusto e condena ele. Vem Deus, pega um injusto e justifica ele, mediante o seu arrependimento sincero. E não deixa de ser justo, justificando quem não merece. Ainda tem isso. Deus, ele não deixa, ele não muda, ele é imutável. Ele não perde a sua justiça justificando o pecador que se arrepende de verdade. A lei condena, a graça justifica. A lei diz, paga tudo. Já a graça diz, está tudo pago. A justificação remove de nós o perigo da autojustiça e do autoesforço, e o medo que sejamos fracos demais para conseguirmos a salvação. A justiça é totalmente a justiça é totalmente imputada por Deus. É Deus que derrama isso sobre nós, sobre o homem, sobre o pecador que se arrepende. Imputar significa levar à conta de alguém as consequências dos atos de outrem. As consequências dos nossos pecados foram levados na cruz do Calvário. Nós vemos isso na profecia de Isaías 53. E as consequências de uma obediência contínua é Cristo. Imputa ao crente a justificação, ou seja, é o esforço, a predisposição em não pecar mais. Isso valida sobre nós a justificação. A justificação é o selo máximo que nos garante salvação para toda a eternidade. É um dom de Deus, ou seja, não vem de nós. Mas esse dom tem que ser aceito. Nós o aceitamos quando cremos em Cristo, então nos apropriamos dele pela fé. Justificação significa muito mais do que ser absolvido. Não é o fato de estar absolvido. Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Olha o que é a justificação. É 0 a 0 com o Senhor. É limpo. Se verdadeiramente Cristo nos libertar, a gente está livre. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho pregado. Eu estou transparente a Deus, estou livre, estou purificado pela palavra. Eu estou diante dele, diante do Rei, 0 a 0 com ele, não devo mais nada. Através da morte na cruz do Calvário de Cristo Jesus, eu pude me arrepender, ser perdoado os meus pecados e foi imputado sobre mim a justificação. Deus me traz a sua justiça, ou seja, zerando todo o meu passado. Tudo acontece pela fé em Cristo, através da sua palavra, em suas promessas e em salvação. A fé é, por assim dizer, a mão que recebe tudo que Deus oferece. Na justificação, nós temos algo que nós deveríamos dar valor a algumas outras doutrinas, né? Então, se Cristo me cobre com a sua justiça, eu tenho que pensar além. Eu tenho que ir além. Minha mente e meu coração têm que ir além, de acordo com isso que Ele fez por mim. Não foi simplesmente morrer na cruz do Calvário. Essa é a história verdadeira
da morte de Cristo Jesus, mas não é simplesmente validar a cruz do Calvário. A cruz do Calvário teve consequências. Consequências, e que nós temos que carregar essa cruz. Se fosse simplesmente o ato da cruz do Calvário, Cristo não mandaria a gente carregar a cruz. Eu tenho que carregar essa cruz. Eu passei pela cruz do arrependimento, pela cruz do perdão, pela cruz da justificação. Posteriormente, essa cruz vai me acarretar outros degraus para a doutrina de salvação, para que eu adentre a salvação eterna através de Cristo Jesus. E uma dessas coisas que nós precisamos estudar também, após entender justificação, eu peço que você ore por isso, que você peça a Deus por isso. Senhor, me justifica. Senhor, me perdoa, quero estar 0 a 0 com o Senhor, quero ter pratos limpos contigo, Pai. Peço que você ore, que você converse com Deus sobre isso, clame, chore. E o que você e eu precisamos adentrar é dentro de um processo de regeneração. É uma doutrina básica também para a salvação. São doutrinas de salvações assim que hoje não se falam. Tem tempos que eu não ouço ninguém falar sobre regeneração. E se eu vejo ou ouço alguma coisa, é algo antigo. Sobre a regeneração humana para Deus, né? Cristo com a cruz dele sobre nossas vidas, mandando nos carregar. Esse processo de regeneração é para que alcance uma estatura de varão perfeito, mediante a palavra de Deus em que eu me rendo, para que essa palavra me limpe, me purifique, me encaminhe, me direcione, me amadureça e regenere o meu caráter para Deus. Então, depois da justificação, depois dessa cobertura linda do sangue do Senhor Jesus, é o processo de regeneração, é o processo de limpeza interior, de limpar a mente, limpar o coração e encampar as obras de Cristo. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, Cristo Jesus. Então é preciso esse processo de regeneração, de transformação, né? Um processo de Deus trazer uma nova criatura verdadeiramente. Pelo poder, é algo tão fantástico e poderoso que a palavra diz que Deus deu poder para que os homens que crescem em Cristo se tornassem filhos de Deus. Então, ou seja, foi derramado poder. João capítulo 1, derramado poder para aquele que crê em Cristo fosse feitos filhos de Deus, né? Então, olha só, Deus está derramando poder para que pessoas sejam recriadas, tirando seus dogmas, suas religiões, suas crenças, suas filosofias, suas culturas, suas educações que foram ensinadas a modo de ser, de pensar, de agir, de crer, para que fosse encampado o Evangelho. Isso vai regenerar o homem à imagem e semelhança de Deus, conforme aquilo que ele foi criado, né? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Perdeu-se tudo por causa do pecado. Fomos destituídos da glória. Aí, através de Cristo Jesus, do sacrifício vicário dele, do sangue dele, do sacrifício dele, aí ele nos deu a oportunidade de arrependimento, perdão, justificação, para que a gente adentre a regeneração. Então, esse vai ser o próximo vídeo. Nós vamos falar sobre regeneração humana para Cristo Jesus, né? Eu espero, oro e peço muito para que o perdão e a justificação tenha valor em nossas vidas. Que o sacrifício de Cristo Jesus, que tudo que ele sofreu, que tudo que angustiou ele, isso venha a ter valor. E essas obras, essas doutrinas para a salvação posteriores, pós-cruz do Calvário, isso tenha peso e tenha valor, e que a gente adentre esse processo de Deus para um dia alcançarmos a salvação eterna. Então é isso, perdão e justificação. Podemos ser perdoados, podemos ser justificados, podemos alcançar a Deus, podemos alcançar a Cristo, podemos ser
nova criatura sim, segundo a imagem e semelhança de Deus através de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Um grande beijo no coração, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, abençoe sua mente, abençoe seu coração, abençoe seu trabalho, abençoe seu ministério, abençoe sua igreja, sua congregação, te abençoe, tá bom? Até o próximo, um grande beijo, fiquem na paz do Senhor Jesus.